Fala pessoal, tudo bem? Marcos Torres aqui. Me pediram agora recentemente para fazer uma análise das eleições de 2026, outubro agora de 2026. Eu não posso, devido à linha de formação dos meus estudos que eu tenho, negar uma análise, mas quero deixar bem claro, enfatizado, que eu não creio que as eleições partidárias eleitorais é o caminho correto devido à situação que nós estamos para salvar o Brasil, recuperar nossa pátria, recuperar nossa liberdade, fazer o Brasil grande novamente, né? Industrial, forte economicamente. Enfim, eu não acredito que as eleições sejam esse caminho. Mas para quem acredita e me pediu para fazer isso com os pés no chão, vamos fazer, tá bom? Então primeiro vocês têm que lembrar que para fazer uma boa análise, seja geopolítico, cientista político, seja de um indivíduo, seja de uma corporação, seja de uma nação, você tem que conhecer o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e projetar o futuro. Então vamos lá. Primeiro, que em 2022 e desde 1996 nós tivemos eleições ilegais, pois não teve a participação do povo em todas as suas etapas. Já começa por aí, tá? Eu quero deixar essa parte enfatizada para que vocês entendam o que eu vou falar aqui. Que o negócio é bem pesado o que eu vou falar, tá? Não é para qualquer um. Então nós tivemos desde 1996 eleições ilegais, imorais e criminosas, porque não foram eleições democráticas. Para ser uma eleição democrática, ela precisa que o povo participe de suas etapas. Quais são as etapas de uma eleição? Primeiro, a apresentação dos seus candidatos e as suas propostas. Eles vão discutir ali é o sufrágio, né, que eles chamam, o subfragor, né, o atrito, uma apresentação de proposta, a discussão, para o eleitor analisar e julgar qual ele deve votar. Aí vem a segunda parte, a apresentação do voto. O voto tem que ser materializado para que a terceira parte aconteça, que é a contagem dos votos. Se o povo é tirado da contagem dos votos de uma das partes das eleições, as eleições não foram democráticas. E isso acontece desde 1996. O povo não participa da terceira parte das eleições, tá bom? Então nós não temos eleições democráticas. E as eleições são, baseadas no artigo 1437 da Constituição, ilegal. Então nós podemos desconfiar que o sistema foi quem escolheu o Lula. E quem apoia o Lula pode afirmar que não, que foi o voto, porque não tem como provar. Você não prova que eu estou errado, e eu não consigo, e você não consegue provar que você que apoia o Lula está certo. Porque não tem como provar. Você e nem eu, embora de lados diferentes, não conseguimos ler pulsos elétricos. Não teve contagem pública. Nós, o povo, não participamos das eleições. Deixando isso bem enfatizado, o nosso público aqui conservador, de direita, agora eu vou fazer a análise para vocês entenderem o fio da meada. E vocês lembram que nessa época das eleições, nos Estados Unidos, era um governo de esquerda, Joe Biden. Era a CIA de esquerda, o Deep State americano, né, o Estado profundo, o Estado das sombras dos Estados Unidos, junto em associação, em sociedade com o Foro de São Paulo e com todos os progressistas do mundo aí. O que aconteceu? E então, passa-se aí 2 anos, né, nesse governo que nós estamos aqui no Brasil, entra nos Estados Unidos o Donald Trump. Nós sabemos que, de acordo com os documentos vazados da USAID, as nossas eleições sofreram interferências. Isso aí é óbvio. Só por aí, essas eleições deveriam ter sido canceladas, a chapa Lula-Alckmin desfeita, destituídos os ministros que participaram e convocado novas eleições com contagem pública dos votos. Não foram feitos porque não tivemos povo na rua para isso. Aí o problema disso é político, que tem medo de convocar com a pauta certa, falta de inteligência desses políticos partidários, eleitorais, ou talvez o que eu vou falar aqui para vocês, acordo nos bastidores. Chegou o Trump, aconteceu o que aconteceu com o Bolsonaro, com os conservadores, as perseguições aos jornalistas, 2.000 pessoas presas no 8 de janeiro por crimes que não cometeram. Então o Trump oferece a lei magnífica a Barroso, a Nelda Moraes e mais a tantos outros aí do Supremo Tribunal. E essa magnífica agora dos bastidores iria chegar em alguns agentes aí da grande mídia brasileira, principalmente os da Globo. E o Trump não é amador. Ele tem tudo ali que prova os crimes dos ministros, que mostra as interferências, enfim, tem tudo. Então o que ele fez? Ofereceu a Magnífica a esse pessoal que eu falei. Eles viram quão pesada é essa lei, sofreram, Barroso chorou, pediu demissão. Pois bem, aí eles mandam o pessoal da JBS
ir conversar com o Trump, né, e depois ir conversar com Maduro. Logo em seguida, Maduro é preso numa falsa operação de forças especiais. Na verdade, os caras desceram lá, estavam jantando, comendo e vamos entrar no helicóptero? Vamos. E se entregou para não sofrer aí coisas piores. Essa é a verdade. Segundo, qual que foi o acordo que fizeram? Olha, você tira a magnística aí do nosso pessoal e não me prenda, não prenda esse pessoal aí por eleições criminosas no Brasil, e a gente corrige esse problema em 2026. A gente dá a cadeira aí pro Flávio Bolsonaro. Beleza? Beleza, ele tirou a magnística e pediu algo em troca também. Tanto para Flávio quanto para Lula, que foi as terras raras. Ele não pediu para ser dono das terras raras, pediu para poder negociar em primeiro como cliente principal, vamos dizer assim, para tirar da China as terras raras brasileiras. Depois vocês pesquisam a importância das raras, não vou falar aqui para não se alongar tanto. Então você que está preocupado com as eleições de 2022, você fala, pô Marcos, sabendo que é ilegal, sabendo que não tem contagem pública dos votos como em 2022, sabendo que, né, os caras escolhem quem quiser, você acha que eu devo votar? E é com você. Eu não vou dar minha opinião aqui, tá? Mas o acordo é esse. Como que você pode verificar se o acordo já começou a ser cumprido ou não? A fraude eleitoral, ela tem 5 passos, ou 6, dependendo da necessidade. O primeiro passo é assassinato de reputação. O segundo, omissão de fatos benéficos do candidato, que eles querem prejudicar, que quer assassinar também a reputação. O terceiro, aí que eu quero que vocês prestem atenção, são pesquisas fraudulentas com o intuito de 2 coisas. Primeiro, enganar os indecisos. O brasileiro é muito Maria vai com as outras, eu vou com a maioria. E o segundo, que é o principal, que é usar como álibi, depois dos turnos, que apresentou a vitória dos caras que eles quiseram colocar lá. Aqui, ó, a pesquisa bateu com a vitória. Não foi fraude, entendeu? Aí o quarto é compra de votos. E o quinto, aí sim, se houver necessidade, olhe lá, mexer nos números no código-fonte lá. Pessoal, eu tô sendo sincero aqui, o vídeo é pesado, falei pra vocês, hein? Então, vocês têm que entender o seguinte, aí são 5 passos da fraude. Qual que é o termômetro que eu tô pedindo pra vocês verificarem agora? Quando que nas eleições de 2018 que Bolsonaro ganhou, alguma pesquisa deu Bolsonaro na frente? Nenhuma, todas mentiram. Quando que nas eleições de 2022, de alguma pesquisa, deu Bolsonaro quase que empatando com Lula? Nenhuma, muito menos ganhando. Todas deram Lula na frente e Bolsonaro perdendo. Aí agora, no começo, né, do governo Trump, as pesquisas estavam dando Lula com 55, Flávio com 26, Lula com 53, Flávio com 28, Lula com 62, por aí vai. Só que depois desses acordos com o pessoal da JBS, que foi conversar com o Trump, que está dominando o mercado de carne, monopolizou no Brasil, e está monopolizando lá, mas é outro assunto também. Depois que Maduro se entregou, depois que as terras raras foram aceitas, né, os Estados Unidos mexer, o que está dando as pesquisas que sempre mentiram contra a direita conservadora? Está dando a favor da direita, está dando Bolsonaro na frente tanto no primeiro como no segundo turno. Será que o acordo foi feito? Aí vocês que decidem, aí também, né, me ajudem aí. Né? Então assim, nós temos que começar a entender e ler as peças do tabuleiro sendo mexidas, que às vezes tem manobra muito sutil, que você nem se dá conta, você acha que aquela peça ali é um peão, mas está travestido de peão, mas não é peão, é rei, ou é o cara que comanda ali tudo. Então, e o tabuleiro do jogo político, ele não tem apenas o número de peças que tem um xadrez normal, tem muito mais, né? É um tabuleiro gigante. Então, para fazer a leitura correta, exige-se primeiro coragem, porque ninguém tem essa coragem de falar isso aqui que eu estou falando para vocês. Segundo, caráter, e terceiro, não ter compromisso com nada. Beleza, então eu acredito, eu posso estar errado, lógico que eu posso, aqui ninguém é dono da verdade, que Flávio Bolsonaro já é eleito no segundo turno para não dar tanto na cara, assim como fizeram com o Lula para não dar tanto na cara, né, em 2022. Então, Flávio Bolsonaro é eleito. Aí as pessoas vão comemorar, beleza, legal. O que eu acho disso? A segunda pergunta, a segunda análise. Nós sabemos que o Brasil tem um problema, que nós levamos um golpe de Estado brando, onde se aparelharam as instituições, se aparelharam as reitorias de faculdades, se aparelharam, né, as comunicações da grande mídia, se aparelharam os cargos de poder, os conselhos, se aparelharam as respectivas casas legislativas, Senado e Câmara Federal,
se aparelhou, né, o poder financeiro. Então nós estamos aí num Estado aparelhado, tomado, cooptado, golpe de Estado. O Estado não pertence mais ao povo. Aí eu tenho que lembrar para vocês algumas frases do pai do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Quem quiser governar o Brasil tem que fazer com o 4-2 do lado. Vocês lembram disso? Eu vou tentar achar essas falas aqui para pôr no final do vídeo, tá? Outra coisa que ele falou: eu tenho as forças armadas do meu lado e do lado do meu povo. Eu faço o que o povo quiser que eu faça. E aí em 2021 nós convocamos, nós mostramos o que nós queríamos que ele fizesse, ele não fez. Não fez. O intuito aqui não é difamar o Bolsonaro, não é falar onde ele errou. Estou falando os fatos, aí vocês que julgam. Aí vai ter várias mentiras que contam que ele não fez porque não tinha apoio dos generais. Mentira, ele não fez porque um monte de gente ali no ouvido dele, Felipe G. Martins, Tarcísio, um dos filhos ou dois dos filhos, um monte de gente ali começou a buzinar no ouvido dele e fez um relatório de sanção falsa. Porque quando você vai assinar o artigo 142, um pouquinho antes disso, você faz uma simulação de força. O que é simulação de força? Ó, se eu meter o pé na porta aí, vai acontecer o que com o dólar? Ele vai subir, vai disparar? Quais são os países que podem oferecer nota de repúdio? Quais são os países que podem nos sancionar? Quais são os países que podem tentar uma investida contra o Brasil? Chama simulação de força. Numa simulação de força que um bom cientista político pode fazer, não ia dar em nada. Esse seria o resultado. E esses países que o Lula apoia aí, oferecer uma nota de repúdio e pronto, a China ia espernear e pronto, mas a China, o lema da China é: faça-se bons negócios, não faça-se guerra. Você já viu a China invadindo algum país desde quando teve a Revolução Chinesa? Você não viu. O negócio dela com Taiwan é uma coisa antiga que também não rolou e está respeitando por enquanto. Já viu a Rússia invadir algum país? E outra, naquela época o Putin estava com o Bolsonaro. O Putin foi o único a defender Bolsonaro no G20, quando aquele maldito do Macron sugeriu internacionalizar a Amazonas. Olha só, o Putin falou: não, a Amazonas é do Brasil e nós devemos respeitar, né, a soberania do Brasil. E recebeu o Bolsonaro lá, mandou navios de insumos para cá, o Brasil forneceu energia para eles, mesmo depois da guerra da Ucrânia, porque o Putin fez esse acordo com o Bolsonaro, já sabendo que o pessoal do Biden, a esquerda mundial, queria anexar a Ucrânia para causar guerra. Isso aí também é outro assunto, se quiser. Eu tenho muita coisa para falar para vocês aqui nos bastidores. E não é lero-lero, não. É coisa real, não é lero-lero, não. Enfim, relatório de sanção muito aquém da realidade, pessoas buzinando no ouvido dele. E outra, pense comigo, o Brasil, com apenas 7% do seu território para plantio no agronegócio, sustenta aí de 23% a 27% do planeta, dependendo do ano, da safra, das condições naturais. Nós, de todas as commodities do mundo, temos todas. E a maioria estamos em primeiro, segundo e terceiro lugar na questão do fornecimento. A nossa logística consegue atender todos os blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Entendam isso. BRICS, nós fazemos parte, é um bloco econômico. Brasil, Rússia, Índia, a China e o oeste de South África. Tá? O Lula incorporou o Irã no BRICS. Só o que está acontecendo com o Irã. É um maldito mesmo, mas tudo bem. A União Europeia é um bloco econômico. O Emirados Árabes, né, é um bloco econômico. E fora do bloco ainda temos Canadá, Estados Unidos, né? Ninguém ia ter condições de oferecer sanções ao Brasil. Nem China, nem Estados Unidos. E oferecer o quê, meus amigos? O Brasil falou: ó, vocês não vão mais comprar xing-ling nosso e nós não queremos mais sua soja, seu sorgo, seu milho. O Bolsonaro falou: eu tenho as forças armadas do meu lado, do meu povo, faça o que o povo quiser que faça. Em 2021, 7 de setembro, ele não fez. Alguns falaram: não fez por quê? Ele não tinha generais. Não, mentiram para ele. Não é isso, é verdade. Eu estava lá nos bastidores, tanto da convocação, eu fiquei responsável pelas faixas do 7 de setembro, ajudei na arrecadação, doei no meu próprio bolso, saí na revista Fórum. Eu não vou ficar falando muito aqui também, não vou dar sopa pro inimigo, mas vamos lá. Os caras ficaram buzinando no ouvido dele e apresentaram um relatório para ele, falso, que dizia o quê? Ele chamou ali o pessoal da liderança dos movimentos, o agronegócio, não vou citar nomes também, porque essas pessoas não têm culpa, e nós fomos para uma salinha ali, ele falou: vocês confiam em mim? Aí todo mundo confia. Fui o único que fiquei quietinho ali porque eu não confio em ninguém. Eu confio no que eu estou vendo. Aí ele falou: olha, se nós fizermos o que vocês querem que nós fazemos, assinar um 142, que é constitucional,
nós vamos receber sanções da China, sanções não sei o quê, podemos ser invadidos, e nós vamos mergulhar o Brasil numa crise financeira, e o agronegócio não tem silos para armazenar sua soja, seu milho, seus grãos. Aí eu fiquei pensando, pô, então por que nós convocamos todo esse povo aí? O senhor falou que queria. Isso aí não tá certo. Aí um dos GSI, você está sem máscara, me tiraram da sala. Beleza, né? Então vamos lá, pessoal. Presta atenção que eu tô falando para vocês, que eu tô falando coisa aqui importante, para fazer uma análise onde eu vou chegar, se vai ser bom, Flávio ou não. E quando eu faço uma análise, eu quero que vocês entendam que eu não tô torcendo para acontecer, tô torcendo para não acontecer quando é negativo. Então beleza. Aí ele não quis assinar. As lideranças tinham que bater o pé e falar, não, nós vamos segurar essa bronca no peito aí, porque nós sabemos, como o professor Olavo ensinou, que se não prender os comunistas pelos crimes que eles cometem, vamos nos prender por crimes que não cometemos. Foi uma das frases que eu falei lá. O pessoal se revoltou contra mim, tá aí hoje, tá acontecendo, meu irmão. Não tá acontecendo? Tá acontecendo. Vocês não me revoltam porque não é pra pouco também, né? Aí, beleza. Preferiu seguir os politiqueiros estéticos. E o seu nome, olha a preocupação, o seu nome vai ficar atrelado como o cara que deu cavalo de pau no Titanic. A golpista. Golpista, se é artigo constitucional? Agora pensa comigo vocês, advogados, geopolíticos, cientistas políticos, com essa Constituição. Se o artigo é constitucional, não há crime em acionar o dispositivo tal. Pois, se é constitucional, e a partir do momento em que ele é empossado presidente, ele também é empossado como chefe supremo das Forças Armadas, chefe do Executivo e presidente da nação. Aí, como chefe supremo das Forças Armadas, vem aquelas mentiras que os generais estavam com ele. Como ele estava com ele? Então, de duas uma. Ou ele está mentindo, ou ele é incompetente. Por quê? Ele falou, eu tenho as Forças Armadas do meu lado. E do lado do meu povo. Eu faço o que o povo quiser que eu faça. Os generais estavam com ele. Ele que não quis. Por que ele não quis? Buzinaram no ouvido dele. E ele também ficou com medo. Porque 142 ia limpar tudo. Sujeira dos outros e nossas sujeiras também. Se é que vocês me entendem. Então, meus amigos, vamos supor que seja verdade que os generais estavam com ele. Aí não é mentiroso, ele é incompetente, que é diferente. Porque se ele é o chefe supremo das Forças Armadas, e eu falo que eu vou assinar 142, diante de toda a característica de crime cometido, em delito flagrante, em continuidade de crime, e um general, Nutella, melancia, fala pra mim, que não vai seguir minhas ordens, na hora eu exonero ele, subo o coronel patriota e colocando no paredão militar, isso aqui vocês me entendem. Ou ele era incompetente para não fazer isso, ou ele era mentiroso. Na minha opinião, ele mentiu. Não é mentiroso intrínseco, ele é mentiroso, ele mentiu. Quem de nós já nunca mentiu uma vez ou outra para evitar um problema? Então não venha falar que nunca mentiu, que mentiroso já é, se falar, né? Então assim, eu não estou dizendo que ele é mentiroso, ele mentiu. Os generais estavam do lado dele. No dia seguinte, isso foi no 8 de... Nós estamos 8 de setembro já, tá? Essa reuniãozinha aí, essas coisas todas. Aí ele pega o celular do lado do Temer e liga para Alexandre de Moraes e faz acordo com o bandido. Você que nasceu em quebrada, você que conhece bandido, você que já foi preso, você sabe que bandido cumpre acordo com bandido. Não cumpre acordo com polícia, amigo. Então ele fez acordo com Moraes, que Moraes não ia mais invadir prerrogativa, o que era prerrogativa dele, ia deixar ele governar, e que ele não ia mais levantar bravata ou falar sobre Daniel. Lembra que ele falou um vídeo sobre Daniel? E o Daniel não era um personagem fictício. E lembra que ele falou sobre a esposa dele na entrevista? Fala disso que era sua esposa. Então tudo isso ele já sabia antes. Então, quando ele falou sobre o Daniel, sobre outras coisas, embora chegou recentemente agora isso, mas tem coisa que já acontece faz tempo, não só através do Banco Master, através de outras instituições também. Ele sabia, porque ele tinha a BIM na mão dele para passar informação, meu irmão. Não ia falar que não passava, que passava. Então o que acontece? O pessoal, ele fecha acordo com o Moraes, para ele não expor o caso do Moraes, da esposa e do Daniel, que é o Daniel Vorcaro, né? E o Moraes prometeu mundos e fundos que não cumpriu, porque percebeu fraqueza nele. E ele perdeu muito apoio de pessoas de uma classe muito importante na época quando ele não assinou, que foram dos caminhoneiros. Não é falar que não, que perdeu. Vamos trabalhar com os pés no chão, tá? Com os pés no chão. Aí chega em 2022. Ele convoca pela última vez. Pela última vez! Vocês lembram disso, né? E lá fomos nós de novo para Brasília. Aí nem caminhão deixaram entrar lá, só um grupo do Brasil Verde e Amarelo que pôde colocar caminhão lá, que estava tudo macumunado com ele e com as coisas do agronegócio lá, né? Os caminhões dos guerreiros patriotas de verdade não pôde entrar.
Aí, meus amigos, aquele povo novamente lá, os milhões, e nada foi feito, foi só um palanque político, né, para as eleições de 2022. Nesse meio tempo, se discutia muito contagem pública dos votos. Veio até a PEC 135, de autoria da Bia Kiss, do relator Felipe Barros, que era uma merda, uma porcaria, que falava em voto impresso, né, voto auditável. O povo não é auditor, pô. O povo tem que contar o voto, tem que ser contagem pública. Beleza. Não tivemos o apoio para ter contagem pública, porque o Exército falou que o que eu posso fazer é acompanhar as eleições depois do resultado. Aí não adianta nada, né? E foi o que aconteceu. Aí o Exército foi acompanhar as eleições depois do resultado e não deixaram o Exército acompanhar da maneira que deveria, né? Fazer o acompanhamento dinâmico ali, voto a voto. Não, olhou aqui, o resultado foi esse aqui perdeu, tá bom, isso aí também. Nós saberíamos. E qual que foi o relatório final do Exército? Nós não pudemos acompanhar da maneira que deveria, e enfim, tá aí. Aí o pessoal resolve acompanhar os resultados do segundo turno em cima, né, da pista, tem aquele movimento na porta dos quartéis. Ele resolve não ir para a posse, vai para os Estados Unidos. E o que eu faria, e qual que é a nossa chateação com o homem? Olha só, pessoal, recebeu a gente lá várias vezes na casa dele e tudo. Falasse, vão embora, vazam, não vai dar em nada, não dá mesmo para fazer, eu não fiz naquela época, vou fazer agora. Aí sim, os generais se recolheram, falaram, não vou fazer isso. O tempo de fazer, tudo tem tempo, meus amigos, não é como você quer, não. Nós estamos num mundo globalizado, quase 200 e poucos países. Então nós temos que entender o timing das coisas. O tempo era 2021. Chegou no eleitoral, as pesquisas estão dizendo que você vai perder, aí você quer meter o pé na porta, não dá. Entendeu? Então o que acontece? Ele não avisou ninguém, deixou todo mundo lá, bem pelo contrário, mandava umas figurinhas dinhadinha que ninguém sabia o que significava, dando falsas esperanças pro povo. Voltou depois e que eu não concordei com ele voltar, já que ele ficasse lá fazendo como Eduardo, ficasse lá, vou lutar aqui pelo Brasil, denunciando a ditadura e tal, estaria solto, botasse a boca no trombone mesmo, falasse do Daniel Vorcara, enfim, denunciasse, porque tem muita informação. Então, pessoal, infelizmente aconteceu, não avisou ninguém, foram 2.000 pessoas presas. Quando ele volta depois de alguns meses, ele não abre a boca, aí ele começa a convocar junto com o Silas Malafaia, né, esses atos aí na Paulista, em Copacabana, né, e chegamos onde chegamos hoje. Era Reaja Brasil, era Levanta Brasil, agora é o Acorda Brasil. Por isso que eu falo para vocês, tem que conhecer o antes, o agora, para poder fazer uma análise do depois. Tudo isso eu contei para vocês para responder uma pergunta. O Flávio vai ser um bom presidente? Minha pergunta é baseada, na verdade, não estou dizendo que o Bolsonaro é uma pessoa ruim, gente. Ser humano, tem um jeito de errar, errou feio, errou onde não poderia errar, né? Mas acertou muito também. Então eu quero dizer o que para vocês. O Flávio, ele tem que ser aquele cara que, ao contrário do pai dele, faz menos bravata e age. Lembra que o Bolsonaro falou, quem quiser governar o Brasil, tem que governar com 4-2 do seu lado? O que é? Governar com as Forças Armadas do seu lado. Ele vai ter que trocar todo o alto comando das Forças Armadas. Verificar toda a ideologia que eles têm e tirar. Tem que verificar toda a ideologia da ABIN e usar a ABIN a favor do país, não a favor de uma ideologia, não a favor deles. Tem que trocar todo o comando da Polícia Federal. Tem que começar a exigir documentações e que se cumpra a Constituição. Na minha opinião, se já está na lei que tem que ter contagem pública dos votos, não precisa de PEC, não precisa de nada. Tem que se cumprir a lei. Convoque um plebiscito com maioria no Senado para fazer uma nova Constituição e, se necessário, assine 142 para destituir todos os ministros do STF, prender os criminosos de lesa Constituição, lesa Pátria, que cometeram crime no Brasil, prender todos os juízes que agiram ideologicamente ou por corrupção, soltando bandido de periculosidade, isso matou pessoas inocentes, várias pessoas inocentes, fazer um novo Código Penal, um novo Código Civil, não mexer por enquanto no Código Trabalhista, aperfeiçoá-lo apenas para não perder apoio do povo, por enquanto. Enfim, tem que ser o cabra macho. Ele vai ter que ser uma mistura de Donald Trump com Nayib Bukele. A minha pergunta é, ele vai fazer isso? Ele vai repatriar essas estatais que foram dadas a corporações aí duvidosas e países de ditadura? Ele vai refazer os trilhos do Brasil todo? Ele vai reestruturar a base de Alcântara com lançamento de mísseis, fazer um novo programa junto com Marcos Pontes, tal, de lançamento de mísseis? Ele vai
investir pesado nas suas forças armadas depois de mudada. Ele vai reativar a Zona Franca de Manaus e fazer uma nova Zona Franca de produção no Paraná ou em Santa Catarina, para espalhar a mão de obra mesmo, para desafogar São Paulo. Ele vai revitalizar o Porto de Santos, o Porto de Paranaguá, vai fazer um novo porto ou revitalizar o Porto de Pernambuco. É isso que nós queremos saber. Aí ele já vem com um papinho de que o presidente não pode ter 2 mandatos. Ou seja, o presidente ele é uma figura, só que ele é um projeto. Aí você começa um projeto, em um ano é para conseguir apoio, outro ano é para o segundo ano é para começar as coisas a acontecer, a arrecadação, consertar o país. Aí troca o presidente, aí vem outro projeto. Tem que parar com isso. Ele deveria já falar nada sobre ficar 4 anos somente. Tinha que ficar 3 mandatos, 4 mandatos, pô. O mesmo projeto, por isso que a China deu certo. Por isso que a Rússia tá dando certo, a Globo não mostra, né? E o nosso também não mostra, né? Por quê? Porque é o mesmo projeto, nós queremos chegar aqui, vamos fazer isso. A China conseguiu. Não estou dizendo que é um bom governo, um péssimo governo, se é um país livre ou ditadura. Nós sabemos que é uma ditadura a China. Então nós temos que perguntar e exigir, vai ser diferente? Vai ser um cabra macho mesmo ou vai ser estético? Vai jogar dentro das 4 linhas da Constituição? Aí minha outra pergunta, vai criar um poder paralelo ou vai estar só no cargo? Estar no poder é uma coisa, estar no cargo é outra. Então, pessoal, essa é uma análise franca, tá? Sincera, com os pés no chão, e o que eu falei são fatos. Tudo que eu falei são fatos. Isso aqui não é para denegrir a imagem de ninguém. Isso aqui é para mostrar que ninguém é perfeito, que possamos cometer erros, mas que possamos também falar, vou me aperfeiçoar. Então, as minhas mais sinceras desejos de vitória, tá? Nesse sentido, de política eleitoral partidária aos senadores, a deputados que se dizem de direita, ao Flávio, mas a minha também mais pujante cobrança que pode existir. Não seja um covarde, meu irmão. Seja homem, tá?